Salve, salve minha família, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nas Área e hoje é o dia da gente dar aquele nosso rolê semanal pelas periferias para ver o que tá rolando dentro de cada uma delas. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o sistema socioeducativo. Então chega junto pra gente bater aquele papo nas áreas, ver os corre que estão gerando dentro das áreas e óbvio conhecer mais um cria das áreas. Então chega junto, vem comigo porque o programa de hoje tá só começando. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar pra te apoiar. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua legislação extremamente avançada para garantir o direito de crianças e adolescentes com o seu Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que pouca gente sabe é que no ECA você também encontra deveres e medidas para responsabilizar jovens que cometem algum tipo de ato infracional. No programa de hoje a gente vai conhecer a realidade vivenciada por adolescentes e jovens que passaram pelo sistema socioeducativo. E também vamos conhecer projetos que oferecem rede de apoio para essa galera e conhecer a trajetória de pessoas que dedicam sua vida a ajudar essa galera a ressignificar a sua própria história. Então vem comigo porque o Nas Área de hoje é sobre transformar a vida de pessoas que têm o direito total de reconstruir novos caminhos. Salve, salve família, é o Rizzi na voz, a gente tá aqui diretamente do projeto Dignidade e Infância pra bater aquele papo nas áreas hoje com a galera, né, como a gente sempre faz e vocês já estão ligados como é que funciona, né? Galera, hoje o assunto que a gente vai falar é sobre o sistema socioeducativo. Primeiro eu queria saber de vocês se vocês sabem o que é o sistema socioeducativo, todo mundo conhece aqui, já ouviu falar, é aquela parada que a gente conhecia antes como o FEBEM, né, que é aquele canto que a galera que é menor de idade, quando comete algum tipo de ato infracional, acaba indo pra lá pra cumprir algum tipo de pena ou medida, né, pra que, enfim, né, seja punido por aquilo que ele cometeu. Vocês conhecem a FEBEM, a antiga FEBEM, Sistema Educativo? Já ouviram falar? Alguém? Conheço, inclusive eu morava perto de um ali no Conjunto Passaré e eu me lembro que quando eu era criança tinha muito uma história que quando tinha fuga na FEBEM, geral trancava as portas, parecia tipo, sei lá, tava sendo os piores bandidos do mundo, tá ligado? Galera, e aí assim, né, pensando, por muitas vezes a gente também tá nesse lugar às vezes de ficar julgando a galera, né, pô. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham que leva, né, essa galera mais jovem, os adolescentes, a cometer esses atos infracionais, né? O que eu acho, na minha opinião, tipo, tem muita situação de referência, outros com convivência mesmo, ou até mesmo com dificuldade em casa. Tem gente que não tem uma certa condição de viver bem e ocorre indo para a questão do crime, que acaba sendo uma questão mais fácil de conseguir uma grana, mas aí tem o risco de ser preso e ir para essa situação. Vários fatores. Acho que o primeiro é o cara que não tem dinheiro e pensa que pode arrumar um trocado. Aí, de repente, a amizade que ele vê o colega dele fazendo, aí, sei lá, no final de semana pagando uma pizza ou pagando qualquer outra coisa, cara, ele pensa, nossa, pô, também posso fazer isso. E eu acho que o último fator é não ter pessoas presentes, responsáveis presentes, entende? Que o pai ou a mãe não se importam, ou a ver o cara nem tem pai, aí quando não tem um exemplo, acaba indo para um caminho mais fácil. É justamente essa lógica, às vezes é uma carência familiar que não se tem, às vezes é a necessidade, né, vivem dentro de situações de vulnerabilidade socioeconômica extremas, né, então enfim, isso acaba meio que fazendo com que a galera acaba cometendo esse tipo de ato infracional, né. E como é que vocês acham que pode se evitar, já que a gente falou o que causa, né, como vocês acham que poderia evitar? Quando a gente está falando do sistema socioeducativo, a gente também tem um outro projeto, um programa que é o SINASE, né. O SINASE, ele nada mais é que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele vai fazer com que o sistema socioeducativo, né, ou as antigas FEBEMs, possam funcionar como ela deve funcionar, que é pegar aquele jovem que cometeu algum ato infracional, reeducá-lo, né, nessa perspectiva e poder inserir ele de novo na sociedade, né? Ou seja, ela vai fazer com que os direitos desse jovem sejam respeitados, né? Que ele possa ter nesse espaço um lugar massa para ele ficar, que lá ele possa ter uma perspectiva educacional, para que ele possa aprender, né? Um acompanhamento psicológico ou de um psicólogo, né? Que, enfim, muita dessa galera nunca nem viu, nunca nem ouviu falar do que é um atendimento com um psicólogo ou com um psiquiatra, enfim, né? E a ideia é basicamente essa, né? Fazer com que esse jovem ele possa ter uma nova chance, né? De ser reinserido na sociedade de uma forma positiva, né? E aí eu acho que a pergunta é bem parecida, mas o que é que vocês acham que ajudaria esse jovem, né? Pensando nessa figura do elemento, da comadre, que cometeu o ato infracional,
tradicional, que foi para o sistema socioeducativo e está saindo. Como que vocês acham que eles poderiam receber uma ajuda? Quais são os programas, projetos que poderiam ajudar ele a ser reinseridos na sociedade? Como que vocês vislumbram isso? Se for de menor, terminar a escola. Se for um pouco de maior, 18, 19, colocar em cursos profissionais, administrativos, computação, essas coisas. Psicológico, principalmente, a psicóloga ou psicólogo, para ver se tira esse foco dele do crime, para ver se ele evolui na vida de trabalho. É isso mesmo, galera. Querendo ou não, a gente tem que dar oportunidade para essa galera, né? Aquela velha segunda chance. E é isso, esse foi o Papo Nazária de hoje. Estamos aqui trocando essa ideia com a galera do projeto Dignidade e Infância, aqui diretamente da Associação Beneficente ou Pequeno Nazareno. Vocês estão ligados, nós estamos na área. Sou Joaquim Araújo, né? Faço parte do Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa, mais conhecido como Cada Vida Importa. O comitê, no último ano, fez uma pesquisa que é Vidas por um Fio. O dado é extremamente assustador quando você identifica que os jovens que cumprem pós-medidas, né, em regime fechado, ele tem uma média de vida pós-medida de 1 ano e meio. Então, se você é um jovem que aos 16 anos cumpriu uma medida, saiu aos 17, a probabilidade de, antes dele chegar aos 18 ou pós 18 anos, ele esteja morto. O processo do Estado falha novamente por 2 vezes. O jovem que sai da medida socioeducativa, o diagnóstico vai mostrar que a tendência é morrer, ou viver uma subvida na qual ele não consegue avançar. Então, as políticas que estão lá, né, os processos formativos que hoje os centros socioeducativos, nas condições ainda, não podemos admitir que ainda os centros socioeducativos ainda tenham um perfil de cadeia. Quando esse jovem retorna à comunidade, é preciso haver um compromisso do CREAS, do CRAS, da Secretaria de Educação, para a retomada desse jovem. O que é que acontece hoje? Quando esse jovem volta, ele volta com rótulo. Ele volta com rótulo de marginal, ele sai com certificado de marginal. E a comunidade reconhece. Então, é por isso que eu falo do pacto civilizatório, que é necessário, que é importante avançarmos. Você ter o Estado do Ceará, por anos seguidos, 4 anos seguidos, como o Estado que mais mata a juventude, isso é um desafio. A OMS, ela diz que a cada 100 pessoas, 4 pessoas assassinadas, né, de forma bruta, ela já é uma epidemia. Aí você imagina, das 100 pessoas, 40 pessoas são assassinadas. Então, nós, assim, é preciso entender. Então, assim, os corpos matáveis não podem ser matáveis mais. A privação de liberdade é apenas uma das medidas socioeducativas prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre essas medidas, acesse o link fazendohistoria.org.br. O Sistema Nacional Socioeducativo é uma legislação que foi criada para regulamentar diretrizes estruturais e educacionais para que crianças e adolescentes possam ter o direito de cumprir medidas socioeducativas com dignidade e justiça. O acesso à educação, ao trabalho digno, à saúde, à cultura e à convivência familiar e comunitária são ferramentas fundamentais para que essa galera possa reconstruir os seus projetos de vida. Então agora do Nazária a gente vai conhecer instituições e projetos que vêm fazendo a diferença nas comunidades e na vida desses jovens. Chega junto porque esse é o Corre Nazária. Meu nome
nome é Adriana Moara, né? Eu sou educadora social há um tempo já. Sou educadora social do projeto Travessias Culturais, projeto que acontece em vários bairros da cidade de Fortaleza. A gente acompanha jovens pós-medida socioeducativa e jovens também em alguns outros contextos de vulnerabilidade social e pessoas em situação de superação de rua. É um projeto que, através de um acompanhamento sociocultural, da arte e educação, né, da união da cultura junto com os direitos humanos, a gente vem fazendo tanto esse acompanhamento com esses jovens, mas também numa perspectiva de prevenção a outras formas de violências que eles podem estar sofrendo, né? Principalmente os jovens pós-medida, né? Dentro dessa perspectiva de quando eles saem dentro do centro socioeducativo, o fato do Estado, hoje em dia do Estado do Ceará, não ter uma política pública muito bem estabelecida no acompanhamento desses jovens, causa um certo contexto em que eles se sentem perdidos mesmo, justamente pela ausência desse Estado e dessa política pública perto dessa galera dentro desses territórios, sabe? Dentro da educação social, eu sempre coloco como muito importante a construção de vínculo, né? Eu acredito que a gente não consegue fazer uma educação social de rua sem antes a gente ter um vínculo com esses jovens, né? A gente pôde perceber a mudança de pensamento, assim, deles quanto a muita coisa pelo fato da gente se reunir, sei lá, no horário de almoço e trocarmos várias ideias e falarmos sobre sonho, né? O sonho eu acho que é algo muito importante dentro da educação social, a gente trabalhar essa volta do sonho, porque o atravessamento das violências muitas vezes ele tira isso dessa juventude, né? É uma juventude que vive realmente privada de muitas coisas, inclusive da possibilidade de sonhar, porque às vezes quando a violência ela passa pela vida e ela é muito forte e ela é muito cruel, às vezes o jovem ele não consegue se imaginar ocupando outros espaços, tanto pela rejeição desses espaços, que é muito intenso, como pelo fato também dele se enxergar somente naquele âmbito de violência, naquele circuito de violência. Hoje em dia tem jovens, assim, que eu acompanho, que já estão trabalhando, que se identificaram com alguma linguagem artística, e através dessa linguagem artística eles mudaram completamente, assim, o âmbito do projeto de vida deles mesmo, de jovens que começaram a se enxergar em outros espaços, começaram a ter planos, assim, é muito interessante quando eles têm planos, né? Quando eles conseguem se imaginar vivos futuramente, né? E é sobre isso, né? Sobre também a gente reforçar que eles estão vivos e que eles precisam permanecer vivos hoje e principalmente futuramente. As organizações, sejam elas governamentais ou não governamentais, são fundamentais para a obtenção de um resultado positivo no acesso à justiça. Acessando o site tdhbrasil.org/atuação Justiça Juvenil Restaurativa, você conhecerá boas práticas e bons resultados que estão fazendo a diferença no acesso à justiça para adolescentes e jovens no Brasil. Acessando o site tdhbrasil.org/atuação Justiça Juvenil Restaurativa, você conhecerá boas práticas e bons resultados que estão fazendo a diferença no acesso à justiça para adolescentes e jovens brasileiros. Segundo dados do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, cerca de 12.500 adolescentes estão, nesse momento, cumprindo algum tipo de medida socioeducativa no território brasileiro. A maioria são meninos e meninas que enfrentaram algum tipo de contexto de vulnerabilidade socioeconômica e acabaram cometendo esse ato infracional na visão de que essa era a única saída para buscar a sobrevivência. E outros estão como uma forma de revolta diante do preconceito, da invisibilidade e da opressão sofrida constantemente. E é nesse cenário complexo que diversos personagens de extrema importância por muitas vezes não são lembrados ou sequer valorizados. São psicólogos, educadores sociais, assistentes sociais e entre outros que dedicam sua trajetória profissional e de militância na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e até mesmo se tornando um ponto de apoio crucial para que essa galera possa ter uma reconstrução e uma nova chance de reconstruir seus projetos de vida. Então se liga que agora a gente te apresenta mais um Cria das Áreas que luta pelos Cria das Áreas.
Criado como alternativa à lógica puramente punitiva do sistema prisional, o sistema socioeducativo brasileiro nasce com a Constituição de 1988 e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Seu objetivo é garantir que adolescentes em conflito com a lei tenham direitos respeitados e que as medidas aplicadas, como a internação, semi-liberdade ou liberdade assistida, tenham caráter educativo e não apenas punitivo. Na prática, porém, a realidade é dura. Em 2025, mais de 12.500 adolescentes cumprem medidas socioeducativas no Brasil. A maioria são jovens negros, 74%, moradores de periferia e 95% são do sexo masculino. Segundo dados do SEDECA de fevereiro de 2025, 74,2% dos adolescentes nas unidades socioeducativas do estado do Ceará são pretos ou pardos. Pesquisas apontam que a trajetória até o ato infracional é menos sobre escolhas individuais e mais sobre o ambiente que esses jovens crescem. A pobreza extrema, o racismo estrutural, a violência cotidiana, a ausência de políticas públicas e de uma educação de qualidade e a desestruturação familiar são fatores que empurram esses jovens para os atos infracionais. Medida, um ponto de reconstrução de saberes, vivências e oportunidades, cumprindo de fato o objetivo do nosso Cria das Áreas homenageado de hoje é Sudário Mesquita. Preto, favelado, assistente social, educador popular, produtor cultural e, claro, defensor dos direitos de crianças e adolescentes do Brasil inteiro. O sistema socioeducativo, né, e com a privação de liberdade, né, ou com a semi-liberdade, sempre foi algo que atravessou diretamente o território, porque sempre tinha alguma demanda, ou algum jovem, ou alguma família, que tinha ou estava sendo atravessado diretamente por esse marcador. A própria situação que acometeu a nossa família, o gatilho foi apertado por um jovem. E isso, em vários momentos, fez com que a gente saísse um pouco desse lugar, né, de nosso atravessamento, para que a gente entendesse que aquela situação não poderia enfraquecer a luta dentro do território. Porque depois, né, nesses projetos que a gente fazia dentro do território, a gente começou a sistematizar essa metodologia de mediação, né? De mediação, de entender justiça, de entender o que poderia ser uma ação socioeducativa de fato, que por vezes, né, por mais que ela tivesse rubricada no centro socioeducativo, estar sobre medida socioeducativa é violento. Você é retirado do seu território de sociabilidade, você tem a sua liberdade atravessada, né? Será que realmente essa efetivação de direitos ela tem que acontecer no cumprimento da medida? Porque o cumprimento da medida ele é um momento que está ali sendo um atravessador de possibilidades, ou não. Pode ainda ser um momento de muita dor, pode ser um momento ali de muitas questões. E aí colocar isso tudo na conta, né, desse ou dessa jovem, no sentido de retirar do Estado, né, e do próprio município essa responsabilidade e até do próprio território também, porque se eu devolvo, se esse jovem volta para o território que está do mesmo jeito, com os mesmos desafios, com os mesmos atravessamentos, a possibilidade de reincidência vai ser gigante. E aí não é sobre, ele não escolheu, ela não escolheu, não é sobre isso. As oportunidades que ainda estão naquele território são somente aquelas, atravessadas diretamente pela violência, né? Então, assim, não é sobre, ele não escolheu direito, não é sobre isso, velho. Que possibilidades de mudança de fato existem, né, naquele território que ele ou ela volta, né? Provoca nas políticas públicas, né, um pensar de fato sobre quem é prioridade, né, não o que está preconizado no Estatuto, né, da Criança, Adolescente e Juventude, mas para quem é, né, quem é que fica vivo, né, quem é que fica viva, né, para quem é realmente que está sendo direcionado às oportunidades. Então é isso, galera. Nas áreas de hoje vai chegando ao fim. E se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente ou Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site pequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook ou Pequeno Nazareno. E não esquece, hein? Se você tem algum tipo de crítica, dúvida, sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela.
é isso, minha família. O Nazaré de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. E para deixar uma mensagem para esses meninos e meninas potentes que estão aí na batalha enfrentando o seu leão por dia, a gente deixa um trechinho da música do Racionais MCs, A Vida é um Desafio, que diz: é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite, que você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Um abraço a todos e até semana que vem.